Você sabia que os maiores gestores e investidores não ganham dinheiro investindo somente em ações ou somente em renda fixa? Hoje eu quero conversar com você sobre estratégia e alocação de investimentos, que são os temas principais da minha profissão. Meu nome é Alex Larara, eu sou estrategista de investimentos e há quase 20 anos eu monto carteiras de investimento para clientes que aplicam tanto no Brasil quanto no exterior. E eu sempre ajudei esses clientes a equilibrarem a relação risco-retorno dos seus portfólios. Então hoje eu quero conversar com você e compartilhar com você a ótica de um estrategista sobre como começar a entender e montar um portfólio de investimentos. Vamos nessa? Você já deve ter ouvido aquela expressão: não coloque todos os ovos numa cesta só, ou não deposite todos os ovos em um único cesto. E a alocação de investimentos tem a ver com isso. Não depositar todos os ovos em uma cesta só. Ou seja, diversifique o seu dinheiro. No mundo de investimentos, é muito importante você conhecer as diversas classes e saber escolher elas estrategicamente para sua carteira. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora. Essa prática de distribuir o seu dinheiro em diversas caixinhas, a gente chama de asset allocation, ou alocação de ativos. Quando nós tratamos de alocação de ativos, nós estamos nos referindo às classes: renda fixa, renda variável, commodities, criptomoedas, multimercados e diversas outras. Na verdade, eu vou te contar um pouco mais da minha experiência. Eu trabalho quase 20 anos montando portfólios. Ao longo da minha trajetória, uma das coisas que eu aprendi é que a classificação de um ativo dentro de um portfólio, ela é muito relativa à forma como você, investidor, quer olhar aquele dinheiro aplicado. Então, por exemplo, em renda fixa, você percebe que existe um padrão ali dentro. Qual que é esse padrão? Eu gosto de dizer que as classes, na verdade, como um todo, elas têm padrões. As classes de investimento como um todo, elas seguem determinados padrões e elas servem para agrupar tipos de investimento que oferecem o mesmo nível de retorno esperado e o mesmo nível de risco esperado. Além da gente ter esse retorno e esse risco vindo de uma mesma origem. Então, vamos ser um pouquinho mais específico agora. Na renda fixa, a gente tem ali uma expectativa de um retorno mais constante. O que significa isso? A expectativa do investidor ao comprar renda fixa é de que ele aplique em produtos cujo retorno não vai ficar oscilando tanto. É aquele retorno que todo mês você vai ver um número parecido. 1%, 0,75%, 0,90%, 1,10%, 0,95, então números muito próximos no mês a mês. Só que acontece que a renda fixa, ela não é totalmente constante. Existem produtos de renda fixa que trazem um pouco mais de risco para a carteira. E isso geralmente vem dos produtos que são pré-fixados e dos produtos indexados à inflação. Então, no grupo de renda fixa, eu não coloco simplesmente aqueles produtos que têm uma rentabilidade razoavelmente constante, mas na verdade eu vou colocar os produtos que têm, teoricamente, uma expectativa de retorno muito clara. Por exemplo, os produtos pré-fixados, você já tem uma expectativa de retorno clara porque você compra uma taxa de retorno. Então, por exemplo, um pré-fixado de 10%, você vai receber 10% ao ano até o fim do investimento. Um título de inflação, por exemplo, vai pagar inflação mais uma taxa. Por exemplo, IPCA mais 6, IPCA mais 7. Então, por mais que você não saiba quanto vai render o IPCA, você tem noção de quanto que é o IPCA dado o histórico dele e você sabe que vai ser somado com aqueles 6 ou 7% de taxa. Ou seja, nos próximos anos, você vai ter uma rentabilidade que está atrelada a esse IPCA mais 7%. Então, é de certa forma previsível. Já quando a gente fala de renda variável, que seria uma outra classe, dentro de renda variável você vai ter outros produtos. Por exemplo, você pode ter ações, você pode ter fundos imobiliários, você pode ter BDRs, você pode ter ETFs. Renda variável também engloba diversos tipos de produtos. Assim, a minha experiência me indica, você consegue, você na verdade até deve criar classificações dentro de renda variável para facilitar o seu rastreio e a sua apropriação de risco à sua origem. Vamos tentar destrinchar um pouquinho mais aqui o que eu quero dizer com isso. Então, quando nós falamos de ações, nós estamos nos referindo àqueles ativos de renda variável que vão ter um retorno atrelado à performance de determinadas empresas. Então, mesmo em renda variável, a gente poderia dividir ali esse grupo em classes de investimento. Por quê? Eu tenho ações brasileiras, ações internacionais. Eu posso, ao invés de dizer ações internacionais, eu poderia dizer
ações americanas, ações europeias, ações asiáticas. Eu poderia segmentar também, ao invés de regiões, poderia segmentar por setores. Então, por exemplo, eu tenho ações de tecnologia, ações de setor financeiro, ações de consumo. Então, as próprias ações, elas são uma classe de investimento e eu posso ainda classificar elas de formas diferentes de acordo com o risco que eu quero observar. Agora, um dos erros mais comuns que os investidores cometem na hora de montar uma carteira, primeiro, não seguir o meu canal. Então, se você ainda não segue aqui, não está inscrito aqui no meu canal, se inscreve e ativa o sininho abaixo e lembra de deixar o seu like nesse vídeo. Mas agora, indo um pouco mais profundo, o erro de fato que os investidores cometem na hora de fazer essas classificações é confundir a classe com o tipo de produto. Agora, como profissional de mercado, eu vou te contar um segredo. Até mesmo os assessores de investimento e os gerentes de bancos, muitas vezes eles erram na hora de falar sobre classificação, porque eles confundem o que é produto de investimento com classe. O produto de investimento, ele pode ser aplicado em diversas classes diferentes. E uma classe pode ser investida por diversos produtos diferentes. Vamos de exemplo? Em ações, você pode aplicar por meio de fundos de investimento, por meio de ações diretas, por meio de BDRs e por meio de ETFs. Ou seja, na classe de ações, eu consigo aplicar através de diversos produtos. O fundo de investimento, o ETF, a ação e a BDR são todos produtos, ou seja, veículos, são meios que me levam até aquela classe de investimento. E vamos fazer agora a brincadeira ao contrário. Por exemplo, o CDB, ele aplica numa determinada classe de investimento, que é a classe de renda fixa. Mas mesmo o CDB, que é um produto, ou seja, ele é um veículo, é um meio para eu chegar numa classe, ele pode ser de diversas classes. Eu posso ter CDB pré-fixado, CDB pós-fixado, CDB de inflação. Então, o mesmo produto pode aplicar em classes diferentes. E uma mesma classe pode ter produtos diferentes. E esse é um erro comum. Por quê? Quando nós vamos agrupar os produtos numa carteira, você agrupa ele por classe e não por tipo de produto. Assim, quando você agrupa por classe, você consegue enxergar melhor o potencial de rentabilidade e o risco a que a sua carteira está envolvido. Então, quando você for montar a sua carteira de investimento, lembre-se, investir não é simplesmente escolher um produto ou escolher uma classe, mas é você saber associar quais produtos estão atrelados a quais classes de investimento e quais são os riscos envolvidos em cada uma dessas classes de investimento. Então, se refletir sobre a alocação de investimentos te deixou um pouquinho confuso, fica ligado que nos próximos vídeos eu vou destrinchar um pouco mais e vou facilitar a sua vida para você entender por que você deve diversificar a sua carteira e não ficar concentrando em somente uma classe de investimento. Lembra de me seguir no Instagram e até o próximo vídeo.